o INPE, ele é pioneiro aqui no Brasil em questão de previsão do tempo. Tem um supercomputador que é que ele prevê muito bem de um dia para o outro. A previsão do tempo é quase 99% de acerto. Então, ele realmente é considerado uma das melhores do mundo. A previsão do tempo aqui no estudo climático do INPE é considerado um dos melhores do mundo. E por isso é muito conhecido, né? Porque tem como que eu vou dizer assim, para a sociedade, ele tem um retorno imediato, né? O resto da ciência é uma ciência mais básica, que a gente chama, que o retorno não é imediato. E é por isso que a gente tanto desconhece, né? Que a sociedade desconhece, tá? Então, só dando um feedback do que tem o INPE. E aqui é onde eu vou entrar e vou detalhar mais, que são as ciências espaciais e atmosféricas, tá? O INPE, ele tem uma pesquisa muito grande em aeronomia, astrofísica e geofísica espacial. Essas 3 áreas compõem as ciências espaciais e atmosféricas do INPE atualmente, tá? Isso vai ser reestruturado, não sei se felizmente ou infelizmente, mas não sei se o pessoal acompanhou a mídia e o INPE vai ser reestruturado. Então, essa área, ela vai um pouco mudar de nome. Mas, por enquanto não tem reestrutura, é assim que funciona lá. Tá? E o que essa área estuda? Ela estuda desde o clima do meio interplanetário. O que seria isso? A gente estuda aqui efeito climático, né? Se faz chuva, faz sol, isso está todo mundo acostumado. Mas é muito, muito, muito importante a gente estudar também o clima espacial. O que seria o clima espacial? Seria o que acontece dentro do Sol até a Terra. Tá? Então, isso que é essa área muito importante. Então, a pesquisa astrofísica, ela não só envolve o estudo do Sol, mas envolve os outros planetas. Na USP, é pioneira no Brasil em astrofísica, é a USP aqui, mas o INPE, ele tem um foco no Sol, porque a gente estuda exatamente o que o Sol, o que acontece no Sol que causa tantos danos aqui nos nossos equipamentos. Então, desde o espaço do Sol, que sai lá, até chegar na atmosfera da Terra, é essa área que a gente chama de ciências espaciais e atmosféricas, tá? Então, isso daqui, a gente teve uma palestra ano passado, foi quando o Vitor me conheceu, tá? E essa na verdade, não foi uma palestra, foi uma espécie de workshop, onde 2 finais de semana a gente trouxe estudantes do ensino médio para poder conhecer o que seria o clima espacial, né? A gente tem um centro regional de alerta, que chama Embrace, onde a gente tenta fazer a mesma coisa que a previsão do tempo daqui, vamos dizer, da atmosfera menor, né? Que quando a gente olha se vai chover ou faz sol, a gente tende a ter essa pesquisa em previsão do clima espacial. É muito mais difícil porque a gente está falando de radiação, de coisas que chegam dentro de 7 minutos, algumas partículas chegam em 7 minutos, então coisas muito rápidas e a gente tem que tentar fazer uma previsão desses acontecimentos. Não é fácil, mas a gente está no caminho e a gente começou a entender que o Sol, ele se comporta ciclicamente, ou seja, ele tem algum ciclo, alguma coisa que se repete. Então, isso faz com que seja um passo à frente da gente tentar prever alguma coisa. Então, por exemplo, esse prédio aqui que eu mostro a foto, né, o Embrace, ele foi um prédio, ele é recente, ele não tem nem 7 anos, eu acho, e ele faz uma pesquisa, coleta informações desde o solo até o espaço. A gente utiliza equipamentos daqui do Brasil, né, instalados aqui no Brasil, até satélites em volta do Sol, tá? E faz uma análise de previsão. A gente tem uma divisão de grupos lá que estudam cada pedacinho de cada grupo. A gente tenta fazer essa análise, tá? Desde do Sol até a Terra, tá? E aí a gente tenta alertar a sociedade. Tá? Aí, isso é uma pesquisa em desenvolvimento, é óbvio que isso não é uma coisa muito ainda recorrente assim, para a população, mas a gente já faz isso com a aviação, a gente já faz isso com alguns agricultores, depois eu vou falar para vocês entenderem melhor, e a gente já faz isso com outros pesquisadores, radioamadores também, todas essas pessoas que têm esse interesse. A área militar também procura muito a gente para poder falar o que vai acontecer, qual é a previsão do espaço. É bem isso, o que vai acontecer, o que pode acontecer no espaço, tá?
Então, aqui só essa foto, assim, uma foto bonita da astrofísica, né? Como eu falei, a USP é a pioneira no Brasil e é a que realmente faz muitos estudos sobre a astrofísica, mas no INPE, lá no Embrace, a gente está interessado no Sol. A gente não está interessado no que causa nos outros planetas ainda. A gente quer saber só do planeta Terra, por enquanto. Então, entre o Sol, o pessoal da astrofísica estuda o que acontece no Sol, e aí, entre esse meio do Sol, a gente chama de meio interplanetário, né? Que é entre o meio entre o Sol e a Terra, é onde acontece, até chegar à Terra, o que acontece. Depois a gente tem uma configuração da Terra que chama-se magnetosfera, não sei se todo mundo aqui já ouviu falar, funciona como um escudo protetor da Terra, tá? É o campo magnético da Terra que forma um escudo e faz com que o que sai do Sol ele seja batido mesmo, é bem isso. Eu vou mostrar um videozinho, mas ele protege a Terra. Mas quando tem uma super mega bola saindo do Sol, uma ejeção de massa saindo do Sol, um fluxo de radiação enorme saindo do Sol, é obviamente que esse escudo ele não é suficiente. Então, muita coisa chega e isso causa falha nos equipamentos aqui da gente de solo e também queima satélite. E isso custa muito dinheiro. Então, por isso que tem esse interesse muito grande, né? Fora a questão da aviação, que é uma coisa nova, mas está acontecendo aqui, né? Depois também vou falar, que é a questão da radiação em alguns lugares da Terra e aqui no Brasil a gente tem uma peculiaridade que faz com que as pessoas que fazem alguns voos em algumas localidades recebam uma radiação de quantidade maior. E isso é prejudicial à saúde. Então, uma vez que você for voar, não tem problema, mas por um piloto que faz aquela rota, que voa todos os dias, vai ter problema no futuro. Então, e uma série de coisas, máquinas agrícolas e GPS e tudo mais, tá? Então, aqui só fotos bonitas do Sol, a gente estuda através dos satélites da NASA, né, e da NOAA, lá nos Estados Unidos, que é o que realmente tem dinheiro mesmo. A quantidade que os Estados Unidos, só uma curiosidade, o que os Estados Unidos gasta em uma semana é o que a gente gasta em um ano inteiro de dinheiro para a ciência dessa área, que eles gastam em uma semana é o que a gente gasta no ano. Eles têm muito investimento mesmo nessa área, então eles conseguem mandar satélites vendo. Então temos fotos e filtros de todos os tipos do Sol. E em dezembro do ano retrasado, dezembro de 2018, foi mandado a Probe, né, que é um satélite que fica mais perto possível do Sol. E ele já chegou onde ele tem que chegar e está recebendo fotos magníficas e tá dando para ver esse estudo. No Brasil, tem dois pesquisadores que fizeram um projeto muito legal, chama Projeto Telescópio Galileu, que também vai estudar o campo magnético do Sol mais a fundo. É muito interessante mesmo. Eu acho que o Vitor viu o protótipo desse telescópio lá, mas custa muito dinheiro, é muito mesmo. Não tem nem como falar assim, o governo quer dar. Nesse caso, não é isso mesmo. É que não tem mesmo, a gente não tem dinheiro para isso, sabe? Então, eles estão tentando fazer assim, de migalha em migalha, né? Tem uma cooperação alemã, aí faz alguma coisa. Tem uma cooperação chinesa, faz outra coisa. Aí o Brasil ajuda nisso. Então, estão tentando, mas a ideia é inovadora. Se eles não venderem essa ideia para algum americano, né? Eles vão tentar daqui, quem sabe, 20 anos, mandar esse telescópio, e aí a gente vai conseguir ver coisas bem novas do campo magnético do Sol, tá? Aqui é uma foto, uma ilustração, isso é uma ilustração, não é uma foto, de como está a sonda Probe. Ela está realmente bem perto do Sol. Ela não está em escala, obviamente, mas ela é o que está atualmente dando para estudar, e já descobrimos eles já descobriram coisas muito novas através dessa sonda. Tá? E o que nos interessa também não está em escala é isso aqui. O Sol, ele manda radiação a todo momento chega um monte de radiação que vai chegar na Terra. Mas de vez em quando, e já foi muito recorrente no passado, e já teve eventos catastróficos em muitos anos atrás, que a quantidade de radiação que o Sol manda é muito superior do que qualquer equipamento aqui a gente aguenta, tá? Eu vou mostrar dois exemplos que aconteceram. Aliás, no que a gente tem conhecimento, foram só dois que foram bem catastróficos. A sorte não tinha equipamento suficiente para poder queimar, assim, não era uma época que tinha muitos satélites e tudo mais, e o azar também, porque aí não deu para estudar o que aconteceu naqueles equipamentos, mas numa cidade inteira ficou sem luz por causa disso. É isso que a gente chama de ejeções de massa coronal, que seriam
Alguém já ouviu falar disso? De ejeção de massa coronal? Seria uma nuvem mesmo, uma massa mesmo de radiação que vai sair do Sol e vai em direção à Terra, tá? Eu acho que eu tenho um videozinho aqui, esse daqui seria um videozinho, tá? Isso que a gente chama de tempestades magnéticas, e é isso que a gente tenta estudar a todo momento no Embrace. É o principal estudo nosso é voltado para isso, tá? O que ele acontece? Porque ele passando a magnetosfera, ele vai entrar na atmosfera da Terra, e na atmosfera da Terra tem muitos equipamentos. E não só equipamentos, mas também tem o que é a parte ionizada da Terra, que é a ionosfera, que é a minha área de especialidade, e a ionosfera ela tem outras peculiaridades que, junto com essa ejeção de massa coronal, pode piorar tudo. Por exemplo, o sinal de GPS. O sinal de GPS é o que mais a gente perde por causa da ionosfera. Então, no Brasil não funciona. Ontem mesmo, curiosamente, eu tô com uma foto no meu WhatsApp aqui, eu acabei não colocando a apresentação, mas ontem mesmo a gente recebeu uma foto de um dos canais de televisão falando que tinha uma explosão solar e por isso ele não estava conseguindo sintonizar. Então, geralmente, isso é recorrente. Se você for procurar, dependendo, não é incomum você não ver isso. A gente geralmente vê uma mensagenzinha, às vezes, na net, fala, devido a alguma explosão solar, esse canal não pôde sintonizar. É exatamente isso que acontece quando tem alguma radiação. E realmente ontem teve uma Isa, radiação. se você quiser enviar a foto no meu WhatsApp, eu compartilho no grupo com o pessoal. Tá, eu vou enviar então. Eu só vou mostrar o videozinho e já envio aqui, tá? No final, me lembra no final, tá bom? De enviar, porque aí no... Aqui então eu tenho um vídeo, né? Não tá em escala também, é só ilustrativo, mas para ver o que eu tô falando, que fenômeno é esse, né? Então aqui a gente tem o Sol é muito peculiar, ele tem manchas, buracos e tudo mais. E aí ele, quando ele espelha essa grande quantidade de radiação, né, essa radiação vai atingir a Terra. Isso que eu falei para vocês é a magnetosfera. Isso daqui é o escudo que a gente chama da Terra. Mas quando tem essa quantidade grande, o que acontece? Ele passa e as partículas conseguem entrar na atmosfera. Curiosamente, é isso que dá as auroras, que são muito vistas em regiões polares, né? Porque entra uma quantidade enorme de partículas, interage com as partículas que já existem, que é da atmosfera, e isso faz com que elas eliminem uma cor, tá? Então, quem vai muito para a Finlândia, né, para esses lugares, conseguem ver isso facilmente, tá? Aqui é visto um satélite visto, e esse satélite é curiosamente, que isso aqui é uma ilustração também, mas é uma na verdade, isso aqui é uma foto, isso realmente é um satélite. Ele não estava para ver essa aurora, mas ele acabou vendo. E logo depois ele caiu. Então foram bilhões de dólares que ele só viu a aurora, mostrou e depois ele caiu, porque é muita energia, muita mesmo. Então ele danifica toda a parte elétrica de um satélite. Essas auroras danificam qualquer parte elétrica do satélite. Então você já tem que prever o que você vai montar do seu satélite, em que órbita que ele vai estar, se essas auroras podem alcançá-lo ou não. Então, tudo isso, eles para montar lá um satélite, isso tem que ser consultado. A gente tem que ser, eles consultam a gente no Embrace para poder fazer qualquer tipo de equipamento que for voar, tá? Então, aqui também algumas fotos do Sol, né? Ele é muito bonito de se estudar, não é, como eu disse, não é minha área de especialidade, mas o Sol, ele tem vários fenômenos nele que dá para a gente ver se vai sair ou não uma tempestade magnética. Por exemplo, ele tem buracos que a gente chama buracos coronais, porque estão na superfície, e esses buracos são lugares onde o campo magnético é tão fraco que ele não consegue segurar a energia. Então, de repente, a gente vê uma quantidade de buracos coronais, sabe? A gente sabe que tem maior probabilidade de ter uma ejeção de massa coronal, tá? E as manchas solares, o Sol ele é cheio de manchas, essas áreas escuras também, onde o campo magnético é muito fraco, e essas manchas solares, elas indicam se o Sol ele está numa atividade alta ou numa atividade baixa. Como eu disse, é um processo cíclico, o comportamento do Sol, leva 11 anos esse processo, ele tem é bem cíclico, ele realmente funciona bem bonito, assim, a cada 11 anos ele muda e ele tem uma parte onde ele tem uma alta atividade solar e uma parte que tem baixa atividade solar. O que significa isso? Significa que a alta atividade solar, maior probabilidade de eu ter essas tempestades magnéticas, tá?
Então, aqui estão outros filtros observados, né? Aqui, quando teve uma ejeção de massa coronal, olha como fica o equipamento. A gente não consegue ver nada, né? Nesse azul dá para ver. A gente tem uma ejeção de massa coronal, ela sai, né? E aí o equipamento, o filtro não é suficiente, a câmera dele não é suficiente, fica cheio, como se tivesse cheio de partículas. Então, é isso que acontece, mas a gente consegue ver esses filamentos. Não sei, aqui eu tô com a seta, não sei se vocês estão vendo. Esses filamentos podem, essas ejeções de massa coronal, elas podem ter em qualquer direção. A nossa preocupação é se ela vai vir para a Terra. Então, é a única coisa que a gente vê, se ela vai vir para a Terra. O bom é, esse tipo de, que é o mais catastrófico, que é a ejeção de massa coronal, ela leva 3 dias, então de 2 a 3 dias para chegar na Terra. Então, uma vez que a gente observou que ela saiu e vem em direção à Terra, a gente já prepara e já começa a emitir alerta. Sabe, vai acontecer isso, pode acontecer isso, olha, ela está vindo em tal direção, o campo magnético dela está em tal Liza, direção. Vamos falar. tem uma pergunta aqui no chat. Perguntaram qual é o próximo ano que recomeça esse ciclo. A Stephanie perguntou. A gente tá no ciclo, a gente tá decaindo, tá? O próximo ano é muito difícil a gente prever mais ou menos em 2023, por aí. É que acontece, o ciclo que ele vai alto e vai baixo, ele é tipo uma senoide, tá? E aí, quando ele tá descendo, ele tem que ficar mais ou menos, pra gente achar que é o final, ele tem que parar de descer pra gente falar, aquilo ali é o fim e vai começar a subir de novo. E a gente achava que era ano passado, continuou descendo. Achamos o que esse ano, continuou descendo. Eu já vi previsão até 2023. Tá? E a gente está tendo pouquíssimas tempestades magnéticas agora. Então, significa que é um ano de mínima. Mas, por exemplo, uma vez ou outra, igual ontem, a gente teve. Então, será que ainda chegou no fim? Então, é isso que a gente tem que ficar prevendo. Ele mais ou menos dura 11 anos, tá? Mas para dar 11 anos vai ser em 2021. Mas ele pode se estender um pouquinho até 2023, tá? Mais ou menos 11 anos. 11 anos e meio, até 13 anos a gente já viu, mas é quando a gente vê isso, quando esse ciclo solar, ele tá descendo e quando ele vai chegar ao mínimo. Aí quando ele começar a subir de novo, como que a gente vai ver? Pela quantidade de buraco coronal e pela quantidade de tempestades magnéticas que tem, aí a gente vai ver exatamente pelas manchas também, o número de manchas aumenta muito. Aí quando esse número começar a aumentar, a gente fala, o fim foi ano passado. Então a gente só vai saber isso quando começar a aumentar o número de manchas. Isso ainda não ocorreu. A gente tem previsões, né? Tudo é previsão. Tá bom? Então, aqui outra foto, né? Que tá falando que grande estoque de energia. O campo magnético do Sol, ele é 10.000 vezes maior do que o da Terra, tá? E essa é uma imagem muito bonita, que é exatamente o que mostra os campos magnéticos, as linhas de campo magnéticos, tá vendo? Elas ligam exatamente do polo norte para o polo sul. Tá? E o mais interessante do Sol, assim, o campo magnético dele parece uma saia de bailarina. Eu não trouxe aqui também, não seria capaz de falar exatamente o que acontece, mas devido à fusão do hidrogênio e do hélio, é meio distorcido. Então é muito bonito. Quem estuda o Sol, quem for por essa área, é muito legal mesmo. E difícil. Tá? Então, aqui, essa é a pergunta que os cientistas fizeram há uns 10 anos atrás, quando começou o clique do Space Weather. O Space Weather, que a gente chama clima espacial, já existe, o estudo dele já existe há muito tempo. Mas, no Brasil, onde as conferências, né, nas conferências falaram o que é importante, foi quando essa quantidade de satélites foi muito grande e começou a perder muito dinheiro. Tá? Então, o mundo é assim, não adianta. A gente, quando perde dinheiro, é o que a gente vai preocupar. Por quê, né? Então, eles começaram a estudar. Tem que ter o que espaço entre o Sol e a Terra é muito importante também estudar. É igual saber se vai chover ou não. Entende? Então, eles começaram a investir muito dinheiro, muito mesmo dinheiro nisso. E o Brasil não foi diferente. O Brasil teve investimento, teve a criação do Embrace, né? O pioneiro foi um pesquisador chamado Dr. Takahashi, que é um japonês naturalizado no Brasil, e ele trouxe isso do Japão para cá, né? E outras pessoas foram em congressos dos Estados Unidos, e hoje a gente está numa posição que a gente está entre os 10 maiores grupos do mundo que estudam Space Weather, tá? A gente está na frente de países muito bem colocados, como a Alemanha, por exemplo. Então, aqui realmente está tendo um grupo de pesquisador. Qual que é o principal problema?
do nosso estudo, além da falta de dinheiro. A gente tem perseverança, temos falta de dinheiro, mas temos perseverança, todo mundo consegue dar um jeito. Mas a quantidade de gente não é suficiente. Infelizmente, por exemplo, comigo e acho que 8 pessoas do grupo são os bolsistas de pós-doc. O que é o pós-doc? O pós-doc é algo que eles te dão para você continuar na pesquisa, para você ter fé que um dia você vai abrir um concurso. Mas desde 2012, por exemplo, no INPE não tem concurso ainda. Então, as pessoas geralmente são contratadas e vão estudar. O que elas aprenderam aqui, elas vão aplicar lá fora. Por quê? Porque não tem investimento. Então, a gente perdeu, por exemplo, 3 pessoas que estudam essa magnetosfera que eu mostrei para vocês, a gente perdeu para os Estados Unidos, foram trabalhar na NASA. Então, é isso que é o problema. E cada vez isso é o maior dos problemas. Por isso que o Brasil não está ainda nos topos, assim, nos top 5, vamos dizer, nos top 3. Porque a gente ainda tem esse problema. Infelizmente, a gente tem esse problema. Contudo, a gente tem muita perseverança. Quem está lá está fazendo o trabalho direitinho. Tem muita gente que corre muito atrás, trabalha noite, assim, e o pessoal, o Vitor tá aí para falar que o pessoal lá é muito sério para trabalhar, eles têm essa perseverança, tá? E a gente conseguiu fazer que esse espaço, que a comunidade respeitasse. Então, esse espaço vazio, a gente vê, não só no INPE, mas também nesses congressos, o Brasil é escutado. Por que é importante estudar, tá? Então, deixa eu ver. Isso aqui é uma foto mais ou menos que ilustra por que é importante. Porque a gente tem inúmeros equipamentos e que é muito importante hoje em dia a tecnologia. Até para você usar o seu celular, para a gente estar tendo essa possibilidade de estar numa pandemia aqui, tendo uma palestra, a gente precisa de satélites e de tecnologia avançada. O mundo é assim. Então, quando essa tecnologia começou a avançar demais, a gente vai preocupar com o que estraga essa tecnologia. O que estraga essa tecnologia? O que vem do Sol, tá? Então, ela estraga desde os satélites para próximo até qualquer satélite que aqui está em volta da Terra e equipamentos de solo também, receptores de solo, receptores avião, que eu tenho aqui, que é o caso que eu falei para vocês, que quando tem uma aurora, isso além de ser nocivo para a pessoa humana que vem aquela quantidade de radiação, também é nocivo pro localizador, porque ele pode dar um problema no GPS, isso é muito sério. Isso pode fazer o avião cair. Então, tipo, tudo isso é um problema. Então, tudo que vem do Sol para a Terra é um problema. Então, é isso que a gente tenta mostrar lá, que todos esses estudos são importantes por causa disso, para a gente conseguir ter o avanço da tecnologia. E não tem como eu falar só, não faça isso, porque senão você vai estragar meu satélite de 44 bilhões de dólares. Não tem como. Então, o que eu tenho que fazer é falar, olha, o cara pode ser que tenha uma tempestade amanhã, você dá um jeito aí de seu satélite desviar dessa tempestade. Ou se não tem como, né? Porque geralmente não tem como, o seu prejuízo vai ser tantos reais, porque o seu satélite vai ser danificado. Pelo menos a gente avisa, entendeu? Os materiais de solo são mais fáceis de controlar. E os dados de GPS, a gente sabe, não tem como controlar, mas a gente sabe o que aconteceu. E o controle do GPS é nas máquinas agrícolas, por exemplo, que funcionam com GPS. A gente tem um pessoal que procurou a gente uns 4 anos atrás e falou, olha, aconteceu uma catástrofe. Eles tinham acho que era milharal, uma plantação de milho muito grande lá no sul, e eles não usavam mais o moço para poder dirigir, eles usavam GPS. Então a máquina cortava e volta. E aconteceu uma tempestade magnética junto com um fenômeno que eu vou explicar depois na ionosfera, que chama bolha de plasma, desviou o satélite deles, e eles, em vez de cortar entre os milhos, a máquina agrícola cortou a quantidade enorme de milho lá e o cara perdeu o milharal dele lá, foi destruído. Então ele veio com a gente com esse problema, coisa que a gente ficou assim, nossa, né, não tinha até então escutado uma história dessa, e aí acaba que agora a gente consegue avisá-lo, pelo menos, olha, estamos na temporada de bolhas, ou estamos na temporada que do ciclo solar teve muita mancha essa semana no sol, pode ser que tenha. Então ele consegue não trabalhar naquele dia para ele não ter um prejuízo financeiro. Então é desde essas coisas que é importante a estudar, a aplicação tecnológica, tá? E aqui é uma explosão solar que aconteceu, um exemplo da quantidade de energia que é injetada. Onde está vermelho foi a quantidade de energia que está em... eu não vou conseguir ler aqui, mas é na frequência mesmo, em megahertz. Então, a quantidade de energia que chegou
no mundo, né, nesse dia. Então, eles conseguem medir isso e é uma quantidade muito grande de energia que entra na atmosfera da Terra. E você vê que essas partículas, elas entram lá onde o campo magnético tem as linhas mais abertas, que é no polo, né, mais fácil elas entrarem, como eu mostrei naquele vídeo, mas elas vão penetrando. Isso elas não só chegam nos polos, elas podem entrar de todas as direções, é maior nos polos, por causa que as linhas do dipolo facilita isso, mas elas também podem penetrar. E, além de tudo, tem uma curiosidade. O Brasil, ele é uma região cheia de peculiaridades. Tudo ocorre aqui, só no Brasil. Uma delas é que a gente não se sabe, assim, tem a noção, sim, porque a configuração do campo magnético no Brasil existe uma área que ela é mais fraca. Isso acredita-se que é por causa do núcleo, do manto, que... Aí tem cada teoria que é mais a geofísica terrestre, né, do solo. Mas acredito que é por causa da configuração de correntes elétricas, que as correntes elétricas nessa região, ela não tem uma configuração muito igual à região norte, e tem essas teorias que eu não vou detalhar aqui. Mas o importante saber ela tem uma região que o campo magnético é muito mais fraco. E o campo magnético sendo mais fraco, o que acontece? Ele consegue ser menos escuro. Vamos dizer assim, que as partículas conseguem entrar com maior facilidade, igual nos polos. Isso ocorre aqui na região do Brasil. E a gente chama isso de anomalia do Atlântico Sul. Tá? Ela está localizada, agora chama América do Sul, porque ela já arrastou um pouquinho, ela vai caminhando, mas isso está localizado há muitos anos perto do Brasil. Então, além de vários problemas que a gente tem, que eu vou falar depois, a gente tem essa anomalia. Então, o que acontece? O mesmo voo que a gente tem preocupação do avião lá nos polos, a gente tem preocupação do voo agora em Santa Maria, por exemplo, onde ela está ao centro dessa anomalia, porque a mesma aeromoça ela vai voar sempre aquela região e se tiver uma tempestade magnética, ou tiver uma quantidade de radiação, pode ser que seja nocivo. É isso que a área militar veio com a nossa proposta. A gente vai ter que fazer um estudo para saber se isso vai ser nocivo ou não. O triste é, como que a gente pensou, tá? A gente não, é uma hipótese, a gente não sabe se é tão nocivo assim, porque não tem muitos voos para o polo também. Aí eles falaram, a gente vai ter que estudar. E a gente vai ter que estudar as pessoas agora, né? A gente não vai conseguir falar isso para elas agora, né? Mas tem até eles vieram com a proposta para a gente até sugeriu para eles trocarem, não ser sempre a mesma aeromoça ou o mesmo piloto para fazer esse tipo de voo nessa região onde o campo magnético é mais fraco, para não ter problemas, tá? Então, essa aqui é uma foto mais ou menos tirada, que alguém ilustrou no passado, tá? Com a quantidade de satélites que tem em volta da Terra. É muita coisa, é muita coisa. E isso daqui, numa tempestade, imagina, cada pontinho desse aqui custa o quê? Pode ser 30 bilhões de dólares, 30 milhões, entendeu? É muito dinheiro. Isso que a gente fala, é muito dinheiro e ninguém gosta de perder dinheiro. E não só de questão de dinheiro, né? É questão também de trazer uma tecnologia. Eles não estão ali à toa. Esses satélites não estão aí à toa. É por causa deles que a gente consegue ter tudo o que a gente tem hoje. Então, realmente é muito preocupante. O clima espacial ele está em evidência por causa disso. Tá? E aqui eu mostro aqui para vocês. Oi? Tem duas coisas aqui para falar. Primeiro tem uma pergunta do professor Adriel. Ele perguntou: é possível ver auroras boreais pela anomalia do Atlântico Sul? Não, não é possível. A gente já... É uma pergunta que fala bastante pra gente. O que acontece? Lá, a configuração... Aqui entra uma quantidade de partículas, mas ainda não é suficiente para poder... Como é que fala? Para poder interagir com os íons que tem aqui já na atmosfera e assim soltar aquela cor, né? E além de tudo, os próprios íons que tem lá no polo são um pouco diferentes do que tem aqui na nossa região. Então a gente não consegue ver auroras aqui, infelizmente. E também pela configuração de ser linhas abertas, né? Aqui só é mais fraco, não tem as linhas abertas. Então, infelizmente não, senão a gente estaria acampando lá no sul todo ano para ver, toda vez que tem, mas não tem como. Tem que ir na Groenlândia ou na Finlândia mesmo. Ou na Antártida, né? Não sei tudo. E outra coisa, daqui a pouco tempo a reunião vai cair, por conta daquele limite do Zoom. Tá. Só que eu só vou reiniciar ela, então vocês podem entrar pelo mesmo link. Tá bom. Quando cair, a gente entra de novo, é isso? Aham. Tá bom. Certo. Então tá. Eu já salvei aqui
contato de todo mundo, porque eu tô coletando os dados para emissão de certificados e vou reiniciar a reunião. Tá, joia. Eu posso continuar, então, né? Hã? Eu continuo. Aí, quando cair, a gente volta, né? Não, eu vou reiniciar agora, já que é melhor do que Você você vai falando reiniciar cair, agora. né? Então, tá bom. Tá bom. Tá de novo para continuar. Tá, eu já tô gravando. Não, já. Boa tarde, Laísa. Boa tarde. Queria Tudo bem, aproveitar professor? esse início aí de reunião. Tudo bem? Tudo Queria bem? agradecer a sua presença, tá? A sua Imagina. disponibilidade de falar com a gente. E me desculpar pela demora para entrar, eu tô com a internet meio precária aqui onde eu tô, mas agora parece que Imagina. estabilizou. Tá? Então, muito obrigado aí, você está falando com a gente, tá Imagina, bom? Estamos imagina. Eu que agradeço acompanhando o aqui. convite. Fico E imensamente feliz. eu já estava preparando a barraca para ir acampar lá para ver as auroras Pois boreais, é, já pensou? Não, a mas gente não tem que vai fazer dar, né? Não dá, a gente tem que fazer uma excursão para a Finlândia mesmo. Mas a minha É amiga questão de ficou um ano organizar. lá. Mas a minha amiga ficou um ano lá estudando auroras e não pegou nenhuma. Aí a gente teve outra pessoa que não tinha nada a ver, ela foi, até que eu contei essa história lá no, quando o Vitor fez ela, uma outra amiga nossa foi à Finlândia a passeio, e aí o cara do hotel falou, olha, vai ter uma aurora, e ela viu aquelas auroras mais lindas, aí eu falei, nossa, a outra acampou um ano aí, não viu nada, Fantástico. e você viu. É um sonho, né? Para quem estuda isso, é um sonho. Com certeza. Deixa eu aproveitar e fazer um comentário rapidinho, uma coisa que eu esqueci de falar na apresentação dela, gente, é que a Laísa é professora do IFE, né, Laísa? Professora do IFE de São José dos Campos. Eu fui substituta, Não é mais? Chorei muito quando eu saí, não, porque era substituta, né? Não tem concurso para esse lado daqui, né? Tem para mais longe, né? Aí eu fico ainda receosa ainda, mas eu já estou abrindo a cabeça. Mas aqui eu dei aula ano passado no IFE, foi muito legal mesmo. Que eu estou maravilhada com o Instituto, assim, é melhor que não só os professores, mas a ideia do IFE é uma das coisas mais sensacionais que eu já vi pela educação, assim. E que alunos e que escola. Eu falei que ele, para mim, bate qualquer escola particular aqui de São José dos Campos, pelo menos, porque o IFE tem uma coisa que você estuda não só para vestibular, você estuda para ser um ser humano, né? É impressionante o quanto, pessoal, e fora aquelas meninas de 15 anos fazendo eletrônica lá, que aquilo ali dava um banho na gente, que era um resistor, aquilo sensacional, vocês já vão para a faculdade um passo a mais, né? Todo mundo Nossa, que faz... tem umas meninas que fizeram iniciação científica, depois eu vou até te mandar no WhatsApp o link para você dar uma olhada. Elas fizeram uma iniciação científica, assim, então, foi na área de química, se eu não me engano. Que assim, nossa, é um baita de um projeto. Eu vou te mandar para você dar uma olhada. Não, depois eles tiveram um TCC lá que eu falava, gente, isso daqui... Mas, assim, só escrever mais um pouco, isso aqui dá um mestrado. O pessoal é sensacional. Olha, eu fiquei maravilhada. Eu chorei muito quando eu saí, mas eles falaram que o meu contrato ainda vale por 2 anos. Então, se nenhum professor de física em julho, por exemplo, quiser sair, aí eu posso ser chamada de volta. Então, estou torcendo para ser. Eu gostei muito de dar aula lá. Quem sabe no futuro tenha concurso para São José dos Campos, né? Aí eu consigo prestar, se Deus quiser. Mas então tá, vamos retornar aqui? Pode retornar? Pode sim. Então tá, vamos retornar aqui. Então essa aqui é uma animação que eu fiz até para um estudo meu que eu fiz lá na Alemanha, onde eu mostro aqui os satélites em volta. Esses satélites é um tipo de satélite que tem em volta que ele capta receptores de GPS. E esses laranjinhas aqui seriam os GPS, tá? Então, geralmente, todo momento, a gente está precisando de algum sinal de GPS, tá? O GPS é uma gama de satélites em volta da Terra que é usado para inúmeras coisas, e principalmente a localização da pessoa, tá? Então, a gente tem esse sistema, tem o americano, que é o GPS, né? E tem o russo, é russo? Não, europeu, que é o GNSS. Mas esses dois compõem uma grande gama de satélites em volta da Terra que é possível ver com muita precisão a sua localidade, tá? E localidade de várias coisas. Então, isso é muito importante, tá? Então, é por isso que, numa dessas, a gente precisa estudar esse espaço entre o Sol e a Terra, tá? Deixa eu ver. E aqui foram os 2 eventos. Lembra que eu falei no início da palestra, os 2 eventos? Foram esses 2 eventos que ocorreram. Um foi dia 23 de fevereiro de 1956. Esse foi um grande evento que ocorreu, tá? E esse foi considerado, na época, o evento perfeito, tá? O chefe lá do Clínico Espacial fala que uma
pena não ter satélites na época, a quantidade muito grande, e graças a Deus não tinha satélites na época, uma quantidade muito grande. Porque a gente não conseguiu ter muitas medidas do que realmente aconteceu, mas foi tão forte, que foi, parece que uma cidade inteira ficou sem luz. Na época, deu muito problema. E o segundo foi em 1859, que também não tinha muitos satélites na época, mas na época usava-se telégrafos, né? E deu uma confusão no recebimento dessas mensagens. E aí eles foram descobrir por quê, e foi por causa dessa tempestade magnética. Então, foi uma estrutura enorme, são as duas estruturas maiores que já ocorreram no mundo. Nunca mais se teve uma estrutura tão grande quanto essa, mas não é por isso que você não possa esperar uma estrutura tão grande quanto essa. O Sol, ele é cíclico, mas ele é imprevisível, tá? Então, esse evento Carrington, que eles falam, tá? É um evento de Space Weather extremo, que eles consideram, porque ocorreu nos telégrafos, né? Então, eles têm mais ou menos a dimensão do que ia ocorrer nos satélites, tá? E não tinha satélites e não tinha linhas de alta tensão, por isso que não foi tão catastróficos, né? Mas se repetir essa operação, vai danificar as naves espaciais e grandes redes de energia, tá? E o impacto econômico é muito alto. G, que é as correntes induzidas do solo, eles acham que essas correntes que geram energia e tudo isso, eles vão ter um prejuízo de 2 trilhões de dólares, mais ou menos, se isso atingir ali o norte do Canadá e Estados Unidos, como que foi da outra vez. Se atingir aqui a América, né? Seriam 2 trilhões de dólares, tá? E no espaço a perda seria de mais ou menos 44 bilhões de dólares, tá? E 24 bilhões de mais ou menos de perdas de naves espaciais. Então, é algo, ele brinca, isso aqui é bem sensacionalista, mas é algo para ter medo, por quê? Porque realmente pode acontecer um evento desse e a gente ter uma gama de coisas danificadas, um prejuízo enorme. Então, tem que precaver, né? A gente já tem que precaver. O que faria, né? É muito difícil essa pergunta, tá? Mas isso daqui, ó, só para a gente ter uma ideia, a gente tem o Sol, né? Também não tá à escala, temos a Terra aqui, tá? E aqui, ao lado disso, é um campo magnético da Terra, né? E esse campo magnético da Terra, ele forma o que a gente chama de magnetosfera, que é o escudo, que a gente chama de escudo protetor da Terra. Isso aqui é quase uma religião lá para o pessoal, tá? O pessoal fala, olha, por isso que, uns falam, por isso que Deus existe, porque só se não tivesse isso, a gente ia morrer fritado e não ia ter vida aqui, e outros acham que isso daqui é a perfeição do universo e tudo mais. É uma religião, todo mundo confia na tal da magnetosfera, tá? E aí, essas partículas de entrada, elas são realmente expelidas, mas quando tem uma gama, ela não consegue, esse escudo, ele não consegue ser suficiente, tá? Essas partículas penetram, elas entram com mais facilidade nos polos, como eu disse, e elas conseguem penetrar nessa regiãozinha aqui que chama ionosfera, tá? A ionosfera é a região que é ionizada da Terra, da atmosfera, tá? E ela tem muita influência, porque ela é a camada refletora da Terra. O que significa isso? Significa que eu consigo ter uma camada onde eu lanço um sinal e ele vai refletir em algum lugar. Isso era muito usado na época de radioamadores na guerra, porque você conseguia mandar um sinal, né? Eles usavam isso muito, mandavam um sinal e ele conseguia usar a ionosfera como reflexão. Hoje em dia os radioamadores usam isso, mas não tem tanto assim para a sociedade, é mais um hobby, vamos dizer assim, apesar de ter vários trabalhos muito interessantes de radioamador, mas naquela época foi usado até para a guerra, tá? A ionosfera, ela tem 2 problemas principais, né? Ela tem peculiaridades que podem fazer com que o sinal de GPS do satélite seja desviado. Então, isso é muito chato para as peculiaridades que existem nela, tá? E outro problema é esse enfraquecimento do campo magnético dela, que pode fazer com que ela se ionize de uma forma diferente e também faça com que os sinais sejam desviados. E esse problema é no mundo todo? Não. Esse problema é nos polos, né? No caso do campo magnético, e no Brasil. Só no Brasil. Porque no Brasil é onde a gente tem uma inclinação do campo magnético da Terra, uma declinação do campo magnético da Terra. Então, nas outras regiões do mundo, o campo magnético se move, vamos dizer assim, mais lentamente. Aqui, por causa da nossa declinação, tudo piora. Ruim
para as pessoas que trabalham com isso, sorte para os pesquisadores, que pelo menos têm bolsa de pós-doc para a gente continuar estudando isso, tá? Então, realmente a pesquisa do Brasil, ela é diferenciada. Não tem nada a ver com as pesquisas de médias latitudes, tá? Ou pesquisas de altas latitudes. A gente realmente tem uma pesquisa aqui da ionosfera diferenciada. Então, só ilustrando o que é a ionosfera, né? Ela é uma camada que ela localiza mais ou menos 2 km de altura. Na atmosfera, ela vai entre 50 a 2 km de altura, aí engloba uma parte onde tem satélites, ela fica um pouco acima da parte onde voa avião e balões, por exemplo, e é uma região onde que tem entrada de meteoros, que tem uma ionização. As camadas ajudam, na maioria das na propagação de ondas de rádio, tá? Tá. Então, o que eu falei para vocês? Tem duas peculiaridades que ocorrem, né? Uma, eu já falei, é o campo magnético, né? Depois eu vou mostrar uma foto melhorzinha. Mas só tem no Brasil isso que a gente chama de bolhas de plasma. Na verdade, tem em alguns lugares na Índia, mas não é igual aqui. Aqui é muito mais forte. Só tem no Brasil essa configuração. O quê? Por exemplo, eu tenho meus satélites de GPS e um receptor de solo, tá? Esse sinal vai captar, então vai estar passando lá os satélites, vai captar. O que acontece com uma bolha? O que seria uma bolha de plasma? A nossa região, ela tem uma configuração tão diferente que ela faz com que esse plasma fique meio instável. Então, vamos supor, eu mostrei para vocês anteriormente, aqui uma coisinha que eu esqueci de falar, que ela é dividida em camadas. Isso aqui que eu esqueci de falar, que ela é de acordo com a densidade. Então, essa densidade aqui da região D, ela é menor que essa densidade da região E, que é menor que a densidade da região F. Então, são camadas divididas de acordo com a densidade, tá? E aí, o que acontece? Vem um vento, alguma coisa, umas ondas de gravidade, alguns fenômenos, balança esse plasma. Então, é a mesma coisa de você pegar e balançar água e óleo, como se tivesse uma água e um óleo ali, aí você balança, aí vai passar algumas gotículas, né? Então, é a mesma coisa que acontece, é umas regiões, como que a gente usa a palavra? Um movimento ali que favorece com que haja um desequilíbrio da ionosfera, vamos usar essa palavra, um desequilíbrio, tá? E esse desequilíbrio a gente chama de bolha, que é quando uma densidade menor ocupa o espaço de uma densidade maior. E a gente usa o quê? A ionosfera é uma região de alta densidade que usa para propagar as ondas. Aí, se eu tenho uma região no meio que ela é menor, o que vai acontecer? Ela não vai refletir nada, ela vai prender meu sinal. Então, é mais ou menos essa ilustração aqui que ocorre. Se a gente tem uma região de uma densidade menor, tá, o nosso satélite, ele vai passar aqui e ele vai ficar preso até ele achar uma densidade suficiente para poder refletir. E o receptor não consegue pegar esse sinal. Então, é isso que ocorre. Ocorre muito isso. Então, esse sinal, a gente vê uma bagunça em todos os equipamentos nossos, tá? E o sinal de GPS, ele não consegue captar. Aí, Lais, o que tem a ver com o Sol? O Sol, ele ocorre duas coisas. Ele pode ser de uma tal propagação que o campo magnético dele seja favorável a intensificar essas bolhas, tá? Ou ele pode ser de uma maneira que ele consiga destruir. Às vezes é bom ter uma tempestade magnética para a ionosfera, porque dependendo da direção do campo magnético, ele consegue destruir essa bolha. Laísa, a gente tem uma pergunta aqui no chat. Pode falar. A Stephanie perguntou se quem tem maior densidade fica em cima das que tem a menor densidade, ali no caso falando das camadas da ionosfera. Isso, das camadas, aham. Porque, assim, eu também estava um pouco com essa dúvida, pensando em fluidos, o que a gente tem geralmente, tipo, num copo com água e óleo é o contrário, né? A gente tem o mais denso embaixo. Por que isso é diferente na ionosfera? Sim, mas na verdade, não é porque a ionosfera não é um fluido, ela é um plasma, né? A gente não encara a física dela como um fluido, a gente encara como a quantidade de densidade, vamos dizer, de elementos que tem. Então, a região mais densa é a mais alta, tá? Ela tem uma região muito densa, muito alta, tem uma região menos densa e menos densa ainda, mais baixa. Não é que essa região menos densa, ela suba, não é isso que acontece, tá? O que acontece é que nessa região mais densa, vamos supor, só nessa altura aqui da região mais densa, há um desequilíbrio, um movimento por causa dessa inclinação do campo magnético e faz com que aquilo ali se bagunce. E aí forma uma bolha, que é uma região de menos densidade, numa região muito mais densa.
tá? Não é que essa região menos densa sobe, não é isso, tá? É nessa região muito densa, há um movimento ali e faça com que ocorra bolhas ali dentro, como se eu pegasse nessa região densa mesmo a água e a gente vai... Esse movimento faz com que surja uma bolha. Ótimo, obrigado. Aí, esse sinal... Aí, esse sinal de satélite, ele não consegue ser captado através dessas bolhas, com a presença dessas bolhas. E o problema do Brasil, o principal problema do Brasil é que essas bolhas ocorrem todo o verão. Então, em novembro, a gente brinca, época de bolhas. Novembro, dezembro, janeiro, todo mundo vai ter bolha de plasma todos os dias, em todos os setores do Brasil. Entendeu? Então, isso é muito ruim para quem estuda, para quem tem equipamentos. Então, isso é uma coisa que a gente tem um índice disso que fala, olha, a bolha vai correr tal hora hoje. A gente consegue prever somente em 15 minutos. A gente consegue ver que o índice vai disparar, a gente já avisa. Ó, a bolha vai correr daqui 15 minutos. Desliguem seu equipamento, tá? Porque ela só corre de noite. Tem essa vantagem, ela só corre de noite. Então, é isso que ocorre com sinais de GPS. Então, muitas vezes, a gente não consegue localização de máquina agrícola, de avião, dependendo do avião também, não consegue se localizar direito por causa dessas bolhas. Tudo bem que isso vai depender do que você quer. Não é uma distância enorme, mas às vezes é uma distância suficiente. Numa máquina agrícola que aconteceu com um cara lá, foi muito grande, muito grande. Teve uma tempestade magnética que intensificou a bolha e ele, em vez de cortar a terra do lado do milho, ele cortou o milho e perdeu toda a produção dele daquele ano. Então, isso é muito sério, tá? E essas bolhas, elas são vistas de vários equipamentos. Por exemplo, isso aqui chama imageador, tá? É realmente um equipamento que vê como se fosse aqui a Terra, né? A gente tá vendo assim, e a gente consegue ver essas regiões mais escuras, que a gente chama, porque ela é menos densa. E essas regiões mais escuras é o que a gente chama de bolha de plasma, tá? Isso aqui é um imageador instalado lá em São João do Cariri, lá no Nordeste, porque não chove. A gente tem um aqui em Cachoeira que nunca funciona, porque em janeiro só chove, a gente não vê nada, a gente só vê nuvem. Mas essas bolhas tem. E esse daqui é um filtro que veio uma vez um canadense que instalou também no Nordeste do Brasil. Tá? E temos esses ionogramas, que é radares, né? Eu vou explicar para vocês antes de coisa. Isso aqui é um radar, tá? E aí eu vejo fotos, ilustrações, tá? E aí o que acontece? Olha só. É um gráfico de altura por frequência, onde eu vejo só a região mais densa da ionosfera, que é a região F. Era para eu ver o traço assim, tá? Olha o que acontece quando tem uma bolha. Ele espalha todo o meu traço. Então, isso daqui também é uma forma de a gente avisar o usuário, tá? Porque quando ele começa a espalhar, a gente tem a cada 1 minuto, às vezes, a cada 5 minutos esse dado, quando ele começa a espalhar, a gente já avisa, ó, tem bolha, porque isso aqui é um indicativo que está tendo uma bolha de plasma em algum lugar do Brasil, tá? E a gente tem esse equipamento instalado em todo o Brasil, tá? E aqui, só tem no Brasil também, a anomalia do Atlântico Sul, ou da América do Sul, que é onde o campo magnético nessa região aqui, ele é muito mais fraco, tá? Do que o campo magnético das outras regiões, tá? E aí faz com que a entrada de partículas seja numa quantidade muito grande por aqui. A gente vê muitos efeitos desse campo magnético. E agora a nossa preocupação é ajudar a aviação. A gente teve uma reunião antes dessa pandemia, a última reunião que a gente teve era com os militares, para a gente ver o que vai acontecer com a aeronáutica também, o que vai acontecer com os voos que estão indo para lá, porque eles já estão sentindo, quando chegam para pousar, uma diferença lá na localização deles, e é por causa da quantidade de partículas, que, apesar de, às vezes, a tempestade magnética não ser forte, lembre-se que o Sol emite partículas o tempo todo. Então, pode ser que vai desviar em todos os outros setores, mas nesse pode ser que entre mais alguma partícula, pode ser que entre aqui e seja capturado, tá? É o que a gente chama de precipitação de partículas. Eles tendem a entrar nessa região, não ser defletido nessa região, tá? E aí acabou a parte da ionosfera, tá? Eu só queria mostrar outras áreas agora da minha palestra, já estou finalizando. Outras partes que o INPE estuda são os raios, isso atrai muita gente. A primeira palestra que eu vi do INPE foi sobre os raios, e eu me apaixonei. Mas aí, entrando lá, eu achei o sol mais bonito. Mas essa parte aqui dos raios é bem interessante. Tem uma comunidade inteira que estuda raios lá, que é dentro da aeronomia também.
E eles descobrem várias coisas, porque o Brasil também, não sei o que acontece, cai muito raio por aqui. Então, eles têm essas classificações, não sei se vocês já viram que existem raio negativo e positivo. No Brasil é um dos únicos lugares que tem o tal raio positivo e ele é um pouco letal, né? E aí, o que acontece? 77,8 milhões de raios caem em todo o Brasil e tem muitas mortes, apesar da gente achar que não. Ele fez o último censo de 2000 a 2017, teve 2.044 mortes por raios, né? A gente, tipo, não vê gente morrendo de... Você vê uma vez ou outra na televisão, mas eu achei muito essa quantidade aqui. E a maioria é homem, por que será, né? Homem entre 15 e 24 anos, né? Que seja, não tem responsabilidade, né? 15 e 24 anos. Então, tomem cuidado, meninos, porque realmente... Não, a maioria não é homem, não, desculpa. A maioria é homem, mas a maioria é de 25 a 59 anos, ou seja, a minha faixa etária. Então, é eu que tenho que tomar cuidado. Mas, realmente, essa é uma grande questão, porque a gente recebe muita gente falando de raios lá, eles recebem muitas perguntas, e muita gente morre por causa de raio, e não é tão notificado assim, mas é assustador, assim. Às vezes alguém fala, fulano estava lá caminhando embaixo de uma árvore e acabou morrendo porque caiu um raio. Umas coisas bem estranhas, assim, que é uma morte que a gente não quer, né? Eu achei muito esse... Aliás, nenhuma morte a gente quer, mas essa morte de raios a gente acha bem... Assim, não, vamos se precaver, né? E, finalmente, eu vou só mostrar rapidinho aqui a engenharia e tecnologia espacial, também não é a minha área, tá? Mas o INPE, mostrar para vocês que o INPE realmente tem um laboratório enorme lá que chama LIT, não sei se vocês já ouviram falar, é um laboratório grande de construção de satélites, tá? Eles estão fazendo o Amazônia 1, esse satélite é 100% nacional, ele tem o objetivo, como o próprio nome já diz, de observar o desmatamento da Amazônia, tá? Vai ter mais fotos com maior resolução, uma resolução muito alta para saber onde está começando o desmatamento, que é uma coisa muito preocupante atualmente, está crescendo muito o desmatamento. E esse satélite ele foi construído com a tecnologia de 100% dos pesquisadores brasileiros, o que é o primeiro satélite 100% brasileiro. Isso é muito gratificante, né? E essa equipe, ia ser lançada, eles iam para a Índia em abril agora, ia ser lançado em setembro. Né? Mas com essa pandemia, acredito que não vai ser lançado esse ano, deve ser ano que vem, porque todos os testes já estão prontos, o satélite já está pronto. Mas precisa levar para a Índia, onde vai ser lançado, e precisam realizar os testes lá antes dele ser lançado. Então, acho que não vai ter tempo hábil para ser esse ano. Mas o satélite está aqui, ó, esse satélite aqui, ele está assim, montadinho lá no LIT, tá? E ele tem essas cúpulas, aí vocês que trabalham com engenharia entendem mais, é muito cabo mesmo, é o que eles mostram, só tem cabo nesse negócio, olha, é muito cabo. E ele tem um tamanho assim, não parece aqui, mas é um tamanho relativamente grande, tá? E ao mesmo tempo ele não tem uma massa muito pesada, parece, e vai ter uma órbita que vai ajudar a ter mais fotos com uma melhor resolução do que está acontecendo, tá? Essa é toda a equipe totalmente brasileira, 100% brasileira, tá? Claro, tem um ou outro que veio de outro país, mas é naturalizado aqui no Brasil, assim, já mora muito tempo aqui no Brasil, e aqui está o satélite aqui atrás e toda a equipe 100%. Esse daqui é o laboratório LIT, todo mundo devia conhecer, todo brasileiro devia um dia conhecer o LIT. Eu convido a vocês, se vocês quiserem, me falem que a gente dá um passeio lá, porque é muito legal mesmo, observar o que o Brasil tem, tá? O Cibers é outro satélite que foi lançado em dezembro do ano passado, uma das categorias dele, tá? E ele tem aqui é o laboratório mesmo, esse satélite também é para ver a Amazônia, né, o desmatamento, mas é com uma resolução menor, e ele é uma parceria com a China, tá? Ele tem uma grande parceria, e já foi lançado o Cibers 5, ou seja, já foram 5 satélites que foram lançados com essa parceria. Essa parceria ia acabar, mas parece que voltaram atrás, não sei, parece que vai ter o Cibers 6 por aí, tá? E, finalmente, alguma pergunta? Eu tô vendo piscar aqui, é alguma pergunta ou não? Tem pergunta. Não? Perguntaram se o LIT é aberto, mas eu tava escrevendo aqui, eu acho que não é aberto, né? Eu acho que você teria que organizar, né, uma visita. Não, qualquer brasileiro pode chegar no INPE e pedir para ver o LIT, qualquer brasileiro. O que é aberto ou não é se você vai poder entrar lá na plataforma e ver os satélites. Se eles estiverem fazendo aqueles testes
muito elaborados, eles fecham a plataforma, aí você não consegue ver nada. Mas geralmente, quando eles não estão fazendo teste, fica aberto e qualquer brasileiro pode ir lá e ver. Tá? Se alguém tiver interesse, só contactar o Vitor, ele me contacta, a gente vai lá. Porque é bem interessante, é muito interessante. O satélite vai ficar ainda esse ano lá, eu acho. Eu acho que deve ir mais ou menos lá para novembro, ele deve viajar para a China. A gente está achando, para a China, para a Índia. A gente está achando que ele... O meu marido trabalha na parte... Meu marido é engenheiro de controle desse satélite. E ele está achando que vai passar Natal lá. Então, acho que vai ser mais final do ano mesmo. E eles estão olhando, mas qualquer brasileiro pode chegar lá e entrar sim. O INPE é público. Tá? Só talvez você não consiga ver o satélite. Eu estava conversando e final aqui de semana, né? Que não dá. Oi? Eu estava conversando aqui com o Vitor, a gente estudou automação industrial no IFE, trabalha muito com essa área de indústria 4.0, e uma coisa que é muito, assim, um tema muito relevante atualmente é a comunicação da indústria pela internet. Ter toda a planta industrial, todos os equipamentos conversando pela internet. Você acha que essas bolhas, nessa área assim da ionosfera, podem atrapalhar a implementação de algo assim? Dar uma atrasada? Pode. Na verdade, essa área... Eu vou acender aqui uma luz. Espera aí, deixa eu acender essa luz aqui que tá um pouco escura. Essa área de indústria, né? Vamos supor, Embraer, por exemplo. Ela é uma indústria de aviões aqui em São José dos Campos, né? Eles têm muito interesse em ser tudo automatizado, assim, para não ter mais que, né, não só as compras, mas todo o avião que voa para teste, não ter que ficar, aquele tanto de gente acompanhando, né? E várias vezes a gente já foi notificado que deu algum problema na transmissão, o sinal não chega, eles não conseguem mandar. Então, eu acredito que tem assim, sabe? Então, por isso que a única coisa a gente vai alertar, não faça no verão. Sabe? Pode ser que não tenha uma bolha no dia, mas é melhor não fazer no verão. Faça no inverno ou no outono, que as bolhas não são tão. Mas sim, elas atrapalham muito qualquer transmissão, tá? Principalmente, hoje não é muito usado, é do sinal de GPS que é muito usado, mas hoje não é muito usado o HF. Principalmente de HF, se tiver uma bolha, não chega. Quando você liga uma sintonia HF, de high frequency, e tiver uma bolha, você não vai ouvir nada no rádio, em qualquer transmissão você não vai conseguir ouvir nada, que são o que os rádios amadores procuram muito a gente também, porque eles trabalham no HF, tá? E o que atrapalhou a guerra, né? Muitas vezes. Tá bom? Então tá, finalizando a palestra, convido vocês a conhecerem o INPE, convido vocês também a quem está na faculdade ou no ensino médio, seguir a área acadêmica, se for a aptidão de vocês, e se for na área de exatas, lá tem essas áreas, tá? E as áreas são astrofísica, engenharia de tecnologia espacial, meteorologia, computação aplicada, que eu não falei, que também é um curso muito bom lá do INPE, ciências do sistema terrestre, que entra um pessoal de oceanografia, essas coisas também, e geofísica espacial e sensoriamento remoto. Sensoriamento remoto é um nota 7 pela CAPES. Ele é um dos melhores cursos do INPE, é sensoriamento remoto. E lá não sei da área de todo mundo, né? Não tenho propriedade para falar da área de todo mundo, mas convido vocês a conhecerem não só, né, o INPE, os outros institutos de pesquisa do Brasil, porque vocês acho que a maioria que está me assistindo é o pessoal que entrou agora na faculdade, ou que está no ensino médio e pretende cursar uma faculdade, vocês são o futuro, né? Vocês são o futuro e a gente precisa de gente que queira trabalhar com tecnologia, porque esse é o que desenvolve uma nação, tá? A gente está vendo isso. Os que têm mais tecnologia sempre saem à frente, né? E só também mostrando aqui, eu tive em São Paulo, é muito bom trabalhar com ciência, apesar que, como eu dei os problemas, mas a gente também tem pontos positivos. Um delas é a agência FAPESP, não sei se vocês já sabem dessa agência. É uma agência que financia pesquisa em todas as áreas de São Paulo, do estado de São Paulo. E como São Paulo é um estado um pouco mais rico, né, eles pegam parte desse dinheiro e investem nessa agência. Então, ela dá bolsas, e uma das bolsas que eu consegui ficar na Alemanha um tempo. Eu estudei com a melhor pesquisadora da minha área, numa cidadezinha chamada Potsdam, onde eu comi muito e passei muito frio, mas eu também aprendi muito nessa área. E
essa menina, essa pesquisadora aqui, ela chama doutora Cristina Haas, ela parece uma menina, mas não é, mas ela um amor de pessoa, uma pessoa que me ensinou uma das técnicas que não era usada aqui no Brasil ainda. Então, eu consegui ir lá, aprender a técnica e voltar e tá implementando aqui, que esse é o interesse dessa agência. É muito interessante, muito mesmo, tá? E nisso a gente conseguiu o grupo, né, em 10 anos, só pelo meu assunto, que é um assunto muito pequeno, que eu estudo uma partezinha só da ionosfera, tá? Não estudo bolhas, estudo outra coisa, que eu não falei aqui hoje, mas é uma partezinha pequenininha. A gente conseguiu publicar cerca de 25 papers, 25 artigos em menos de 10 anos. Então, isso foi muito produtivo e graças a essas agências que existem aqui em São Paulo. Então, quem quiser fazer iniciação científica pela FAPESP, recomendo. Quem quiser fazer mestrado e doutorado pela FAPESP, também recomendo. É uma área diferenciada. Inclusive, é uma das pioneiras aqui que está bancando grande pesquisa aí com a pandemia agora, né? Não sei se vocês sabem, mas a agência FAPESP, ontem ela saiu um artigo dela, que ela tem uma revista do que está fazendo, e o Brasil, desde janeiro, antes da pandemia chegar aqui mesmo, os pesquisadores da FAPESP, da USP e da Unicamp, financiado pela FAPESP, estavam estudando sobre um teste rápido, que é muito rápido, que cerca de 10 minutos a gente vai saber se tem o vírus ou não, e qual anticorpo seria necessário para combater o vírus e se você tem esse anticorpo ou não, alguma coisa nesse sentido. Então, isso ajudaria a salvar muitas vidas, né? Então, eles estão... Realmente é uma agência diferenciada aqui em São Paulo. Ela realmente é muito boa, tá? E aqui eu mostrei, não é para envaidecer, mas é só mostrar para vocês que, apesar da gente ganhar pouco a vida toda e ficar nessas, renova a bolsa, não renova a bolsa, meu Deus, não tem emprego, essas coisas todas, compensa pessoalmente por outro lado. Essa aqui é uma foto do meu primeiro congresso internacional, que eu fui há uns 10 anos atrás, quando eu estava no meu primeiro ano de mestrado, e eu ganhei lá um prêmio aqui quando eu estava diferente. Eu ganhei eu ganhei um prêmio do melhor trabalho lá desenvolvido. E ano passado, o último congresso que eu fui lá na Polônia, tá? Eu ganhei como o prêmio de melhor melhor trabalho de jovem cientista na área da ionosfera. Então, foi bem legal, essas coisas faz com que a gente vai lutando para conseguir desenvolver essa tecnologia mesmo aqui no Brasil, tá? E aqui é só mostrando aqui, só pincelando rapidamente, não ganha bem quem faz mestrado, não ganha bem quem faz doutorado, mas a FAPESP eu coloquei aqui paga um pouco melhorzinho, mas assim, são 6 anos, né? 2 anos de mestrado, geralmente 4 anos de doutorado. Se vocês formarem engenheiro, a indústria paga muito mais, se for a aptidão de vocês é muito legal também, porque precisamos de bons engenheiros, bons professores e bons, né, todo mundo, mas se for para a área de científica, aguenta um pouquinho só, porque não ganha bem e não tem essa bolsa de 2.200, ela não é corrigida há 6 anos, então não sobe com inflação, tá? Então, geralmente, o que eu ganhava é o que meus amigos ganham, é difícil, né? Muita gente mora em 6, 7 pessoas aqui em São José dos Campos, é uma cidade muito cara para viver, mas todo mundo se diverte, todo mundo se ajuda e a gente vai conseguindo fazer aí essa tecnologia, tá? Aí, mostrando aqui só como que é o nível do pessoal, né, lá do INPE. Depois que você entra no INPE, seu salário não é ruim também, né, mas isso aqui não vem ao caso, porque não tem mais concurso, acho que não vai ter mais, então eu não sei se isso aqui vai valer mais. Então era só, isso aqui eu coloco nas palestras, mas para incentivar, porque realmente a ciência, ninguém vai ser milionário, né, mas tudo bem, mas você vai ser, como diz, milionário de felicidade, né, vamos dizer assim, tá? E as bolsas de iniciação científica, tá? Abre todo mês de julho no INPE, abre as bolsas de iniciação científica, tem diversas áreas, tá? Quem tiver mais interesse, entra lá no PIBIC, na página do INPE, que é essa página aqui, pode me contactar também, que eu posso, aqui está meu e-mail, eu posso mostrar aonde que vocês podem entrar, tá bom? Laísa, mais uma interrupção Muito obrigada. aqui. Eu já acabei, pode falar, diga. Então, eu acho legal a gente abrir uma rodada de perguntas agora, que tem 2, só que a gente vai ter que fazer o procedimento de trocar de novo. De novo, né? Eu falei demais, né? Eu falei o quê? 1 hora e tanto assim? Meu Deus. Não, foi ótimo, foi muito bom. Muito bom. Muito obrigada, viu, gente? Obrigada. Desculpa aí quando eu me empolgo, eu falo bastante, mas muito obrigada, tá? Eu queria agradecer aqui as minhas agências também. Fica aqui a gratidão.
apesar do pessoal estar meio com raiva dos chineses, eles não têm culpa, juro. Eles investem bastante dinheiro no Brasil aqui, o laboratório deles dá muito emprego para muita gente, e é bem legal. Tá bom? Eu gostaria de agradecê-los e agradecer também o INPE e o Embrace, onde eu trabalho. Tá bom? E muito obrigada a vocês que assistiram a palestra, e obrigada também pelo convite, fiquei muito feliz. A gente que agradece de você ter vindo. A gente vai reiniciar só para então para o pessoal poder. Aí quem tiver interesse em fazer pergunta, quem quiser ouvir as perguntas também, aí entra de novo, tá? Sim, já tem 2 perguntas aqui que foram anotadas. Espera aí que eu tô trocando. Aí é a mesma coisa, é só vocês entrarem no link mais uma vez. Tá bom. A lista, né? Então, eles tinha muita gente idosa e muita gente que não falava inglês por causa disso. Assim, pessoal mais tradicional da Alemanha, vamos dizer assim. E aí, no supermercado, ninguém falava nada. Mas aí, você se vira com mímica, você... Olha, não tem medo. Eu na Alemanha, eu não aprendi... Eu voltei sem falar nada, assim. Eu nem consegui nem o tchau, assim, porque o tchau tinha um sotaque lá, que ela falou, olha, se você falar tchau e for o sotaque errado, parece que é um palavrão, então é melhor você não falar nada, é melhor você falar, sabe assim. Então, realmente eu sabia inglês, né? Não vou dizer que meu inglês, assim... Eu não vou dizer que eu não falo inglês, eu falo inglês, mas não tem o sotaque americano que eu gostaria de ter, então não é um inglês também perfeito. E deu para se virar tranquilo, né? Teve, claro, várias situações engraçadas. Uma delas foi uma vez, porque lá a cidade, não sei se vocês jovens já jogaram SimCity, aquele videogame... Na minha época era SimCity, que você monta cidadezinhas. É igualzinho. Você entra no trem, senta, todo mundo levanta e sai. É organização de país. E uma vez um senhorzinho entrou e falou em alemão, e eu sorrindo, né? Eu não sabia nem falar, eu não sei falar alemão em alemão, né? Então, aconteceu várias situações. Mas no Instituto Internacional, todo mundo fala inglês. A língua da ciência é inglês, então você se vira. Não... Se vira, comprava pão lá, às vezes também, no comecinho, todo dia eu chegava na padaria, pedia pão, e aí eu fazia mímica, né? E eu queria 4 pães e vinha 5, né? E eu nunca entendia, depois me falaram, assiste Bastardos Inglórios, que eles contam polegar, então, tipo, isso aqui é 5 na cabeça deles. Aí um dia eu pedi assim, né? Assim, aí vieram 4, né? Então, várias coisas aconteceram, mas é bom que tem história para contar. Mas se virei super bem lá, fui sozinha, se virei super bem. A língua não foi dificuldade mesmo, não foi mesmo. A dificuldade foi o frio. Outra pergunta que apareceu aqui é se um engenheiro aeroespacial pode trabalhar no INPE. Quais são os requisitos? Pode, qualquer engenharia pode trabalhar no INPE, qualquer uma, tá? Geralmente eles pedem mais engenharia de mecânica, elétrica, automação, né? Engenharia aeroespacial é o curso que mais o pessoal procura atualmente, porque é um curso que começou né, acho que uns 10 anos para cá, que ficou assim mais... o pessoal começou a ver mais esse curso. E totalmente, é tudo a ver com o INPE, tem tudo a ver mesmo. Você pode trabalhar em qualquer área do INPE, inclusive. Geralmente é engenharia mais para a área de nanotecnologia ou química, que lá não se trabalha muito, mas tem também. Tem a área de diamantes, lá que muitos químicos ou engenheiros químicos também trabalham. Então, assim, qualquer área de engenharia tem algo que você se encaixe lá. Mas engenharia espacial acho que se encaixa em todas as áreas. Tranquilo. E, gente, mais alguma pergunta? Vitor? Não, eu também só quero, não pergunta, mas eu quero agradecer por você ter aceitado o convite. Espero que mais pra frente você consiga, que a gente saia dessa situação de quarentena, você consiga ir lá dar uma palestra pessoalmente, né? Ia ser muito legal. Eu vou sim. É aonde? É na USP ou no IFE? Não, eu tô puxando pro IFE agora. Na USP eu não tenho esse contato ainda, não. Como que é lá no IFE lá de Suzano? A Lívia foi lá, né? Foi, você pode perguntar para ela chegou lá direitinho. Ela adorou, ela ficou apaixonada com o campus de vocês, apaixonada com os professores, falou que, nossa, ela voltou rasgando elogios. Ai, que bom, a gente ficou feliz. Falou que todo mundo que não estão muito interessados. Ela falou assim que parece que é aquelas universidades americanas, ela falou, que é muito bonito o campus. A Lívia se divertiu bastante lá mesmo. O pessoal tava fazendo ponte de macarrão, então... Foi numa época que tava evento, aí tinha bastante coisa, sabe? Então tinha o pessoal montando ponte de macarrão, tinha gente montando stand para apresentar projeto, então assim, tava um monte de coisa. Ela chegou bem numa época em que a gente tava tendo, era 2 ou era 3 eventos assim juntos, sabe?
Ai, muito legal. É na Semana de Ciência e Tecnologia, né? Foi. Eu participei aqui também. É muito legal essa semana, né? Espero que esse ano consiga ter, né? Consiga ainda. Gente, tem mais alguma pergunta? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Porque senão acho que a gente pode concluir, né? Só que tem que tirar o print, então não saiam da cal antes pra gente tirar o print. Aí peraí que tem a tia Clay. O Lucas quer fazer uma pergunta aqui. Posso? Vai lá. Isa, Oi! primeiro, obrigada de você ter aceitado participar. Esse é um momento muito importante para nós, né? E assim, deixo aqui meus créditos, além do meu amigo Adriel, dos meninos que estão tocando aí essa nova modalidade aí de palestras, tá? Eu queria perguntar para você, se é muito normal hoje a gente ter grupos de meninas, né, para falar sobre ciência, para discutir ciência. O que vocês têm? Tem algum desses grupos no INPE, ou tem essa discussão lá? Tem essa discussão, tá? O Space que o Vitor participou, inicialmente era só para meninas. A gente queria fazer porque a USP tem várias outras... A gente assistiu uma palestra na USP e as pesquisadoras falam que o grau de pesquisa das mulheres, assim, a quantidade de mulher que entra, não só para ser pesquisadora, mas por uma professora de física, uma professora da área de exatos, é muito menor do que o setor masculino. E acho que uma probabilidade disso é porque não tem muita divulgação, né? Que foi aquela onda, você também pode, né? Mulher também pode. Então, a gente foi nesse intuito, não, vamos fazer só para as meninas. E aí, a gente reuniu 5 pesquisadoras. E aí, só que no meio disso, a gente recebeu tanto assim, a gente ia divulgar e era tanta gente querendo, aí a gente falou assim, olha, vamos misturar isso e vamos deixar 15 meninas e 15 meninos para ver essa troca também. E acabou que essa troca foi muito interessante lá, porque a gente conseguiu, realmente foi um dos eventos mais gratificantes que eu já participei, porque ver aqueles jovens lá querendo algo, querendo aprender, né? Estando ali, dando cada sangue. A gente tinha gente... a gente pegou também, misturou 15 alunos de escola pública e 15 alunos de escola particulares, tá? E aí a gente viu pessoas ali, tinha um colégio que a mensalidade era altíssima, menina, e gente, assim, de uma escola pública ter o mesmo conhecimento e o mesmo querer, pra gente foi, assim, perfeito, sabe? E a gente deixou isso um pouco de lado, mas a gente ainda tem essa preocupação, porque realmente a gente vê pelos nossos alunos que entram de mestrado e doutorado lá, a quantidade de meninos é muito maior do que de mulher, e também tem um problema que as mulheres, elas não são ouvidas. A gente vê isso na sociedade e a gente vê isso lá dentro. É impressionante como as mulheres têm pesquisadoras renomadas lá e que quando elas falam ainda há dúvida, né? É diferente, é muito diferente isso. Ainda, infelizmente, é diferente. A gente está tentando ainda buscar esse equilíbrio, porque ninguém quer ser melhor, né? A gente quer um equilíbrio na sociedade, é só isso, que as oportunidades sejam iguais e que a gente seja escutada da mesma forma, né? Eu formei, não posso me considerar recém-formada no meu doutorado, mas quando eu formei, eu tive a minha primeira tentativa de bolsa foi com um menino que era muito bom também, a gente tinha currículo compatível, mas uma coisa que eu escutei que eu nunca vou esquecer mas ela vai querer ter filho. Isso machuca demais, é muito difícil. Você não está sendo julgada só por você ter um currículo bom, né? Você é julgada pela sua vida pessoal. Então, isso acontece. E essa foi a preocupação que todo mundo lá tem, tá? Então, essas perguntas é muito você pensa, é um instituto que tem pessoas ali que era para pensar mais aberto e ainda tem gente que te pergunta, mas aí, você vai querer ter filho? Isso não tem que se perguntar. Isso não existe mais, né? E aí a gente está tentando buscar. O INPE esse ano teve uma proposta que parece que vai ter ciências para mulheres. O INPE foi a sede escolhida para isso. Então vai ter uma programação em setembro, espero que ainda continue, que vai ser só uma semana de ciências para as mulheres. Vai ser um evento que vai ocorrer que o INPE foi escolhido para ser a instituição sede. A gente ia fazer o Space na mesma semana, mas a gente desistiu porque esse no caso, vai tentar pegar não pessoas do ensino médio, vai pegar as mulheres de toda a sociedade. Não necessariamente vai ser mulheres que querem ser cientistas, vão ser mulheres que querem saber da sociedade, abrir ao público, sabe?
Então, isso é muito interessante. Foi uma proposta do governo, a gente achou muito interessante e o INPE acatou. Eu tô uma das organizadoras, mas eu tô lá atrás, ainda não recebi nada do que vai ocorrer. Mas eu vou fazer essa divulgação, vou fazer a divulgação para todo mundo, porque é realmente muito importante e é um ponto muito bem colocado. Eu acho que como tem meninas aqui, tem mulheres aqui, e que infelizmente isso precisa acabar, porque isso existe. Outro fato que aconteceu recentemente, vou colocar aqui também, para vocês verem que não é brincadeira, eu também numa dessas concorrências de estágio, assim, de estágio no exterior, de bolsas, eu fiz o meu currículo e eu coloquei uma foto do currículo Lattes, uma foto 3x4, era só o meu rosto. E um dos pesquisadores, um senhor já de idade, ele virou para mim e falou assim, mas é óbvio, e eu acabei ganhando, era um grupo de muitas pessoas, eu acabei ganhando, e foi pelo meu currículo, não foi nada além disso. Olharam a quantidade de artigos. E eu falei, mas claro, ela colocou uma foto. Eu escutei isso de uma pessoa renomada. E eu não tenho coragem de levar isso para frente, as mulheres não têm coragem, porque você fica se sentindo assim, ai meu Deus, eu coloquei uma foto, foi erro meu. E, na verdade, não é erro, são comentários machistas no meio que não deve ter mais. Então, meninas, lutem, façam ciência sim, porque mulher é igual, a gente pode igual, né? Se quiser dirigir um trator, vai dirigir, se quiser fazer, né, outras coisas, vai fazer. Mulheres, lá a gente tem muito bons pesquisadores e temos muito boas pesquisadoras. É o equilíbrio, né? Ninguém é melhor que ninguém, é esse que fica o chamado. Muito boa a sua pergunta, professora. Obrigada. Tinha mais uma, Pedro? Pedro? Acho que bugou aí. Eu esqueci de ligar o meu microfone. Tem uma pergunta do Felipe aqui. Perguntou se o aprendizado de máquina tem algum papel importante no cenário de previsões climáticas atuais. De máquina, ele me fala, como assim máquina? Máquina de... Tipo machine learning. Inteligência artificial. Oi, não escutei, desculpa. É inteligência artificial. Sim, a inteligência artificial está tendo um papel bem interessante. A gente começou agora a usar a inteligência artificial. Eu, particularmente, não trabalho com isso ainda. Mas, sim, a inteligência artificial, ela está sendo usada para tudo, assim, praticamente ela está incluindo em tudo. Por exemplo, a gente vai para previsão, é o próximo passo, é usar a inteligência artificial. Porque aí você dá uma grande quantidade de dados para o computador, muitos dados, e você treina essa máquina, né? Então, a gente não vai ter aquele trabalho maçante de ver aquilo tudo. Então, essa inteligência artificial é o futuro. Então, tem gente na computação aplicada, tem muita gente se especializando nisso, inteligência artificial, e aí, no futuro, é para juntar, né? Ainda não chegou na previsão climática do espaço, assim, na previsão, aliás, do Space Weather, ainda ela não chegou. Na previsão do clima, se ele está falando de sol e chuva, da meteorologia, eu não sei. Mas eu sei que o pessoal da computação, eles estão sendo treinados para trabalhar com inteligência artificial numa grande quantidade de dados para ser mais fácil. É o futuro, isso é fato. Liza, então até agora não apareceu mais nenhuma pergunta. Então a gente vai pedir para o pessoal também, o pessoal que está com a câmera desativada, quem puder ativar a câmera, para a gente poder tirar um print, tipo uma selfie com todo mundo. Aí depois a gente pode continuar com as perguntas, se ainda tiver. Tá bom. Tem um comentário aqui do Luiz falando que já viu um projeto no Google de meteorologia com inteligência artificial. Legal, Luiz. Eu vou tentar ver isso. Eu desconheço mesmo, não sei. Mas com certeza deve ter, é o futuro mesmo. Deve ser muito interessante. A gente ganhou, a gente tem a Alexia, vocês sabem que é a Alexia do Google? A gente tem aqui em casa. Meu marido mexe muito com tecnologia e ofereceram para ele treinar a Alexia aqui em casa. E todo dia tem que perguntar, vai chover, o trânsito tá, não sei o quê. E ela tá aqui. Isso é uma forma de treinar a inteligência artificial. A gente está sendo treinado, né? Inteligência artificial é isso, é o mundo, né? Eu fiquei sabendo que nos Estados Unidos eles já fazem aquele negócio cardíaco, você não precisa mais nem no médico, né? Você só fala, eles conseguem com inteligência artificial já ver se você pode até ter problema de coração. Então, daqui a pouco é robô, a gente não vai no médico mais, a gente vai perguntar à máquina como que a gente está sentindo, ela vai te dar o diagnóstico. Eu, particularmente, prefiro o médico, tudo, mas o futuro aí das novas gerações vai ser isso mesmo.
Eu vou olhar esse link, viu? A gente tá certo a câmera de todo mundo aí. Quem ativou a câmera já... Quem queria ativar a câmera já ativou? Eu mandei mensagem para todo mundo pedindo, porque tem a forma de solicitar aqui. Pede Luiz, obrigada. Fala com ele que eu já cliquei aqui. Eu vou, assim que eu acabar aqui, eu vou ler, tá bom? Certo, eu acho que ninguém mais vai ativar, né? Não, acho que não. Então olha aí pra câmera, gente, Dá aquele direitinho. sorrisinho lá na câmera. Dá um sorriso. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Beleza, eu tirei aqui. Você tirou aí também, Pedro? Não. Eu tô no celular, então não dá pra tirar ele no computador. Tá, eu tirei aqui, saiu todo mundo. Depois eu quero essa foto, me manda, viu? Pode deixar que eu mando. Tá, joia. Uhum. Gente, muito Certo, obrigada. Desculpa falar muito, viu? O Vitor conhece, É ótimo. muito agitada, mas muito obrigada a todos vocês. Sucesso aí. Espero conhecer o campus de vocês, que todo mundo fala muito bem mesmo. Ficou conhecido como um dos campos mais bonitos. Que a Lívia, nossa, ela falou que é mais bonito que a USP. Ela que falou. Então, você está convidado a acabar essa quarentena, passa lá para dar uma olhada, para conhecer lá, tem os laboratórios. A gente tem aqui um pessoal, tanto eu, Era, quanto tem o Pedro, tem mais uma galera aqui que é do laboratório de robótica, a gente te leva para você conhecer também. Não, ela falou que ela ficou muito impressionada. Ela voltou falando muito bem do IF, falou dos alunos, que é muito interesse, os alunos são muito diferenciados. Foi isso que ela falou. Ela falou, inclusive, que o próximo Space a gente ia contar com você, Vitor, para divulgar mais para o IF de Suzano, para poder trazer os alunos, que ela falou que é muita gente ficou muito interessada. Ela ficou apaixonada lá, voltou falando só coisa boa. E olha que eu divulgo, tem um pessoal aqui que estava assistindo também que é do ICTP. Lembra que quando eu escrevi lá na minha aplicação que eu participava de uns cursos de física? Eu divulguei também nesse grupo, aí tinha uma galera daqui, eles sabem que eu divulgo os cursos de lá bastante, então só me mandar que eu divulgo. Então tá bom, olha. Então tá bom, a gente vai contar com o Vitor aí, com o Pedro, é Pedro, né, vou contar com os professores para poder divulgar, porque vai ser uma honra a gente ter vocês lá, alunos tão bons assim lá com a gente. A gente ficou meio impressionado. O Vitor, eu vou falar aqui, a gente ficou um pouco impressionada com o Vitor lá, a gente achou ele um pouco acima da média lá do pessoal, ele sabia de coisas, ele já sabia do satélite, tudo que a gente falava ele já tinha lido em algum lugar, então ele representou muito bem vocês lá do campus. Foi muito bem. Aqui, Laísa. E quando o Vitor passou no vestibular, a gente se emocionou. A gente teve uma das reuniões com uns 15 minutos falando do Vitor, se emocionando mesmo. Porque nossa, que vergonha. Tudo bem que eu acho que ele vai para a NASA, para esses lugares, mas espero que ele faça pelo menos um mestrado ali no INPE, né? Depois ele vai para outro lugar. Olha, Deus te ouça, viu? Eu quero mesmo. Aí, Vitor, responsa. Olha a responsa do Vitor. Não, mas todos vocês, tenho certeza que a professora pode dizer, os professores podem dizer, são muito bons alunos daí, né? São muito diferenciados, graças a Deus, né? Mas então, obrigado, viu? Obrigado. Pode ter certeza que vão ter outros convites. Eu agradeço aqui em nome do café, é muito importante no cenário atual, nessa quarentena, a gente ter uma presença como extra na palestra. Porque a plataforma digital faz a gente conseguir trazer gente mais de longe, né? É verdade, né? Então, para qualquer visita, você vai ser muito bem recebida lá no campus. Eu vou mesmo. Olha, eu vou cobrar, viu? Vou para essa outra palestra, eu vou aproveitar, já assisto a palestra, já quero conhecer o campus, tá? Quem sabe não abre concurso, eu não mudo para ir, né? Não, diz que esse campus é maravilhoso, né? Quem sabe, né? Olha, ia ser legal, hein? Ia ser legal. Muito obrigada, que é o melhor, gente. Obrigada mesmo. Uma honra falar por vocês, viu? Muito obrigada. Obrigada, Laísa. Tchau, tchau. 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 Tchau.